cara. Então, Daniel, tem um detalhe E interessante. olha, né? eu acho que esse comportamento é absolutamente normal. Eu concordo contigo. Agora, até ganhar o título relevante, Ele vai ter que passar por talvez situações Libertadores, talvez Copa do Brasil, a cada rodada seguinte vai ter o trauma. Vai ficar. No mata-mata. Vai Ou ficar. A torcida está desconfiada, porque eu não sei o que. Vai ficar. Até chegar no momento da decisão. Vai e ganhar. ficar. Eu assim, mas eu vejo uma diferença. Uma coisa é o Inter do Campeonato Brasileiro, a outra é o Inter da Libertadores. Eu acho que as declarações dos jogadores em relação ao comportamento do time, a água, como é que é? A água bateu na bunda. Isso. Como é que foi a outra frase? Depois que toma gol, começa a correr, alguma coisa nesse sentido, ela está muito mais ligada ao Campeonato Brasileiro. Pô, o Internacional tá tomando 3-0 do Nacional e empatou o jogo, cara. Isso só não virou por erro do Roger. Alguns acham que sim, outros acham que não, tudo bem, é discutível, mas o Inter foi lá e buscou um 3-0, que não é fácil, cara, ainda mais no Beira-Rio, quer dizer que aí já vira um ranço quando tomou o segundo gol, o terceiro gol aumentou esse ranço, e aí eu acho que o torcedor meio que compreendeu assim, pô, cara, vou ter que ajudar, senão eu vou piorar, e o Inter foi lá e reagiu. Então eu vejo uma diferença muito grande, e ao mesmo tempo me surpreende, porque ao mesmo tempo que eu não vejo o Inter com capacidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, também não é um Inter para abandonar a competição. Sim. E o Inter parece que joga o brasileiro com a cabeça na Lua, com a cabeça na Libertadores. Por isso que eu vi a diferença comportamental no jogo contra o Nacional para os jogos do Campeonato Brasileiro. Pra mim tu foi perfeito na tua colocação, Daniel, que esta desconfiança do torcedor colorado tem a solução. A solução é um título de relevância. Porque até chegar a esta conquista, o torcedor colorado sempre terá uma pulga atrás da orelha. Pô, no Beira-Rio, recentemente, por mais que o Inter já esteja, de certa forma, mudando um pouco essa imagem, né? É óbvio que no momento de decisão volta eliminações marcantes para o torcedor do Inter. A solução, ela existe. Só que até chegar ali, o torcedor ainda terá no seu íntimo a desconfiança. E não é por decreto, né? Não vai dizer, ó, esse ano vamos ganhar o título. Não. Mas é que agora o discurso que está sendo feito agora é um pouco diferente do discurso do meio-dia. O discurso do meio-dia era o seguinte, não era só a questão da desconfiança. O discurso do meio-dia aqui nessa mesa? Aqui nessa mesa. É o trauma do torcedor. Tá, e onde é que está a diferença? Medo. Exatamente, a desconfiança. Com a desconfiança eu concordei, não, tem que estar desconfiado mesmo por tudo que aconteceu. Mas a palavra medo de comparecer ao estádio. Não, mas eu... Contra isso que eu me volto, não é possível que... Até porque para ele ganhar uma competição grande... Não dá para desconsiderar que é uma parcela que tem, assim como tem o torcedor que está super confiante mais do que o normal, tem o cara que está com medo. Benfica. Perfeito, só que mesmo com medo, o torcedor precisa comparecer. Eu achei muito estranha a projeção de 40 mil, tá? Mesmo com medo, ele precisa comparecer. Eu não vou dizer que é baixo 40 mil, né? Sim. Mas esse é o típico jogo que naturalmente dá 45, 46, 47 mil. Começou aí quando o Sonda fez a projeção de 40 mil. Projeção do Inter, né? Isso, e aí tu estranhou, puxa, 40 mil? Porque o Sonda chegou a dizer, pô, mas é uma barbaridade que não vai lotar o estádio. E aí começamos a discutir por quê. Aí entrou a questão do medo. Mas pra mim, uma situação se alinha à outra. São relações diretas. Se nós formos ver o macro, que daí é o histórico recente, não apenas tendo como adversário o Bahia, traz no imaginário do torcedor essas eliminações. Sim, mas aí a partir disso ele não vai ao jogo. Não, e pra mim, além disso, tem mais um componente também, que é o fato do Inter hoje ser um time que não passa segurança ao seu torcedor. Tudo bem. Enfrentando um adversário... Tudo que tu tá falando é verdade. Sim, enfrentando um adversário de qualidade... Aí a solução é não ir. Não, Benfica, eu concordo contigo. Não, tu tá concordando agora. Não, eu concordo contigo que o torcedor deveria ir, mas eu entendo o torcedor que não vai amanhã por conta disso. Eu não entendo. Entendeu? Eu entendo. Eu acho que isso aí é uma questão psicológica que não existe. Mas os torcedores, tu diz? Não existe ter, embora ela exista. Por isso que lembrei o grande Grêmio dos anos 90, que pegava adversários muito mais fortes e o torcedor não tinha medo. O torcedor espera por grandes jogos. Mas às vezes tinha adversários mais fortes e ele encarava. Tinha um Palmeiras que era o grande time do Brasil. Aí na hora do grande jogo ele não vai porque tá com medinho, não. Então a explicação é outra. O horário é ruim? É 7 da noite, né? Claro. É ruim o horário, tá? Chuva, frio,
Tá, tudo bem. Um jogo desses aí, isso aí é o que menos importa pro cara que tem condição de ir pro estádio. Pode ter certeza do seguinte, tá? Talvez tu não vá lá no pré ali no Marinho, tá? Mas, não, amanhã não irei. Amanhã tu não vai. Então, assim, tu pode ter certeza que vai estar molhado, a pessoa vai dar um jeito de botar umas lonas e tal, e fazer o seu churrasquinho e ó... Vamos lá! É a hora! Chegou o momento! É o Inter! Entendeu? É isso aí, cara. Tudo bem. Esse é o torcedor que ele é fanático e eu não digo de maneira pejorativa. Eu digo que é pela paixão. O torcedor gourmet que se quiser ficar em casa, fica em casa. Não, tudo bem. É que eu vou... Tu gosta de falar o processo de empatia, né? O cara não vai pro estádio, é gourmet. Não. Tô fazendo brincadeira, cara. Daqui a pouco eu não tenho dinheiro pra ir, cara. Pois é, então nós temos duas... Não é gourmet, falta... Nós temos duas... torcidas diferentes, tá? Tem essa que é a torcida fanática, que apoia, é o amor incondicional, e eu não estou falando que é fanática de maneira pejorativa, para deixar claro. Agora eu quero que tu faça o processo de empatia com o torcedor colorado, pensando racionalmente. Qual que seria... Processo empático apaixonado. Não existe. Ou tu é apaixonado ou tu é racional. Mas eu acabei de dizer que tem o torcedor que é do amor incondicional, do apoio incondicional. E o outro que pensa racionalmente. Não. Qual que seria o sentimento desse torcedor? Eu divirjo. O torcedor apaixonado, ele é... O amor incondicional é desse tamanho. O torcedor apaixonado é aquele que também vai, briga, xinga, e ele faz isso porque ele é apaixonado. Tudo bem. Não vamos diferenciar. Aliás, o amor incondicional é uma coisa muito, sabe, eu não curto essa história de amor incondicional. Para mim, amor incondicional só existe um, de mãe para filho. Para mim é o único amor incondicional que existe. O resto não tem essa história de amor incondicional. O pai ainda, a mãe é mãe. Tudo bem, Ribeiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, para aquele torcedor que pensa racionalmente... gera, entendeu? Então, mas o que tu quer dizer com isso? Que estas pessoas não vão? Não, eu acho que o que eu estou dizendo, o torcedor vai no seu mais variado perfil. Ele pode ser torcedor incondicional, ele pode ser torcedor racional, ele vai porque o torcedor, independentemente de estar preocupado com o time, ele está sempre esperando uma situação como essa, de poder decidir, ter uma grande decisão. Aí ele não vai... Decisão? De decisão. Qualquer torcedor de Grêmio, de Internacional, de qualquer time, sempre espera um momento como esse. É o grande momento, não é o jogo isolado ali contra o Mojimirim, ele quer jogo desse tamanho. Que não existe, aí ele não vai. Eu fiquei muito surpreso aí com a projeção. Aí quando ele tem a chance do grande jogo, ele não vai. Vamos lá. Eu fiquei muito surpreso com a projeção de 40 mil, tá? Muito surpreso. Aí o seguinte, vão 45 mil torcedores. O cara disse, ficou surpreso com 40 mil, só foram 5 mil a mais. O normal é 45 para cima. Sim. Normal é esse. Pelo caráter do jogo. Normal é acima de 45 mil. É de levar 2 horas e meia para sair do Beira-Rio. Entendeu? É pegar congestionamento com o melhor do sistema de saída do Beira-Rio, que melhorou bastante. Normal é isso aí. É que 40 mil, ele não traz o impacto do que é o jogo. O jogo é decisivo. Ou vai ter Libertadores esse ano ou não vai ter. Tá, mas assim, então tem que seguir. Tem uma outra coisa que eu acho que talvez interfira nesse... Esse ambiente. É forte o que tu vai dizer? É forte o que tu vai dizer? Bem forte. É forte o que tu vai dizer? Na minha humildezinha opinião. Então tu vai dar daqui a 40 segundos essa informação aqui. Crédito, essa tese, aliás, essa opinião. Crédito consignado CLT no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Juros baixos, prazos flexíveis e desconto em folha. Contrate no app Banrisul. Esse é o Donos da Bola Rádio que chama Murica Matos em 40 segundos. As câmeras ficam ligadas durante esses 40 segundos nos rostinhos bonitos de cada participante do Donos da Bola Rádio. Um deles, o rostinho de Ribeiro Neto, que é quem vai falar na sequência. Vem aí, Murica! Serviço Bandeirantes. Trânsito. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice! Bom programa, Benfica. Bom começo de noite para todos da bancada do Donos da Bola Rádio. Trago informações do trânsito, chegada a Porto Alegre complicada, Castelo Branco com bastante fluxo devido às obras da rampa de acesso à Avenida Mauá,
Queda de moto na Avenida Assis Brasil, bem no final da alça de acesso da Freeway para quem vem do centro, e também Borges de Medeiros, desde a Salgado Filho, no centro de Porto Alegre, com fluxo carregado, pelo menos até a Demétrio Ribeiro, em direção aos bairros. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice, é com você, Benfica. 6h31, tá bom o debate aqui. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Ramada Super Alto Mitsubishi. Conheça a nova Triton Mitsubishi, sua próxima aventura começa aqui. Viva uma experiência imortal, faça o tour na Arena do Grêmio. E Alfa, sempre um lance à frente, conheça mais em alfa.bet.br. Esse é o Donos da Bola Rádio. Daqui a pouco, palpitesalfa.bet.br para Inter e Bahia, e depois também para o que vai ser na quinta-feira, o jogo do Grêmio diante do time do Luquenho. Tá fervendo a coisa aqui. Nós estamos também com a transmissão pelo Esporte Band. Eu falei, tá fervendo a coisa aqui, e o Ribeiro levantou a cabeça, meu compadre. Eu estou dizendo que tá fervendo o ambiente de discussão aqui, porque em seguida, o Ribeiro vem com a tese dele, certamente esdrúxula. Mas antes, a nossa audiência que vem pelo Esporte Band RS, deixando o seu like e mandando a sua mensagem, o torcedor do Internacional está se manifestando, Boff? Então, Silvio, o Alessandro Miranda diz aqui, o grande problema é que o horário não vai trazer o torcedor do interior. E isso vai de encontro com o que o Otávio Pedrotti diz. Eu e meus amigos não vamos por causa do horário. Esse horário não facilita nada para quem é do interior. Marcelo Lacerda, boa noite, sou sócio e vou no estádio Beira-Rio amanhã. E acredito na vitória. Matheus Pereira, eu não vou amanhã pelo preço dos ingressos. Está inviável ir nos estádios hoje em dia. Edson, a torcida colorada é desconfiada por causa dos últimos anos. E o Pedro Branco diz aqui, vou a todos os jogos. Conheço no mínimo 10 pessoas que vão sempre e amanhã não irão. Motivos, horário, previsão do tempo e sem dinheiro. Não tem nada de medo do Bahia. É um somatório. É um somatório. Mas olha aqui. Mas eu ainda acredito que vai mais gente. Eu vai também mais gente, acho, né? porque... Agora, esse prejuízo do interior, eu cheguei a falar no apito final, porque tem muita gente que já se programa. É verdade. E o interior é importante nesse processo. Agora, mesmo sem o interior, dá para lotar o estádio. Não, convenhamos, né? Dá para lotar o estádio, né? Colocar 45 mil pessoas, como tu fala ali, região metropolitana, esse tipo de coisa. Agora, o torcedor cagado do Internacional é interessante. Ele tá cagado, por isso não vai ao jogo. Aí o Internacional, quando ganhar a competição, aí o torcedor passa aí. Isso é uma posição, sabe? Um tanto cômoda, né? Claro. Situação cômoda, aí o cara não é torcedor. Se o cara tem condição... A questão financeira assim, eu respeito. A questão financeira eu respeito. Realmente os ingressos estão muito caros. É possível, mas o torcedor cagado... Existe torcedor cagado que tem dinheiro. Tem. Então isso pode ir, cara. Tá, mas o que eu quero assim, ó, mas o momento, evidentemente, ele influencia. Sim. É óbvio que influencia. Pois é, mas aí é que precisa no torcedor. Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo o público da Arena do Grêmio, cada jogo tem, como diria um amigo meu, tem menos gente. Mas o torcedor do Grêmio não vai. Menos. O torcedor gremista não vai de medo. Ele não vai de raiva. Mas ele não confia no time. Ele tá com raiva do time. Tá com raiva do time. Tá com raiva do Alberto Guerra. Claro. Entendeu? Claro. Tá com raiva dessa relação com a Arena. Do time que é ruim. Do time que é ruim. Ribeiro Neto, o que não é o caso do Internacional. Por incrível que pareça, o Grêmio, mesmo com esse time fraco, não tem medo. O torcedor não tem medo. Não. Ele tem raiva. Olha, nós estamos precisando... Acho que fiz bem a empatia com o torcedor gremista. Muito né? leitura. Bem, nós estamos... Como tu tá bem num processo simpático. Estamos precisando de um analista, alguém assim que possa interpretar isso aí. Deixa pra mim então, Silvio. Tá muito caro assim, mas vamos lá, talvez vamos combinar psiquiatra. Assim. A questão financeira, ela tem um peso maior, né? Mesmo o jogo sendo às 19 e tal. Cara, é muito caro. Louca pra falar. Louca pra discordar. Tá muito caro ir a jogo. Louca pra dizer. Tá muito caro ir a jogo e às vezes o produto apresentado ele não é dos melhores, né? Eu ia discordar aqui, Michel. Tá muito caro, mas o Deu vontade de fazer uma tesezinha. Dane-se o que eu falei. Tu vai falar? Você tá tirando tudo.
Desarmou tudo. Puxa a cadeira lá, puxa a cadeira lá. Olha aqui. Senta no lugar do Calhau aí, ô, Michel, fica à Silva vontade. chegando. Ah, mas não, que nem o Ribeiro daí não é possível. Não dá. Aqui já não tem muito É. pra trabalhar. Tá falhando. Não, eu quero ficar do teu lado. Eu acho que eu vou te dar a chance de tu fazer teu momento de saúde. Fica aqui, que o meu horário já Ah, é verdade. Foi de rapaz. cidade, inclusive. Ele ia sair de mansinho. É, 7-5. Ia sair de mansinho. Mas aí, tio, Michele, o que tu acha de Que é, Inter e Bahia? Quer que ganha? Tu vai discordar de todo mundo aqui ou não? Todo mundo falou que o Inter ganha? Ninguém falou. Nem entramos Então no por que jogo. tu pergunta? A tese é outra. É que funciona diferente a cabeça dele. Eu posso discordar, sendo que ninguém opinou ainda. Ah, entendeu? perfeito. É isso, né? é claro. Tu me conhece muito Tu é bem. capaz de fazer isso? Sim. Então discorda sem que tu saiba o que tenha sido dito. Eu discordo de todo mundo, mas principalmente do que o Ribeiro vai falar. Ah, tá te antecipando no caso. Claro. Então fica aqui que eu vou falar. Fica Tá. aqui. Vamos ver se tu discorda, tá? Silvio, Oi. eu vou ser agora Vai cansar de pé assim, hein? o analista Porque a que tese tu é grande. pediu, tá? Tá. O cara imparcial, que analisa as questões técnicas, entendeu? Sem emoções, sem empatia, sem nada. Apenas uma questão de análise. E aí farei uma pergunta para você, comandante. Pra mim. Qual é? Termina o jogo amanhã, 9 da noite, Bahia 2, Inter 0. Sim. É uma surpresa? 2-0, eu acho que é. Talvez o tamanho da 2 a 0 diferença 2-0. Tá. Mas se assim, ó, se terminar tu Inter 2, Bahia 0. também não é tão simples. É. Agora, se terminar 1-0 pro Bahia, não será surpresa. Assim como, evidentemente, se terminar 1-0 pro Internacional não é surpresa. O que isso tamanho quer dos dizer? times. O que isso quer dizer? É. Que é um jogo entre iguais. É isso. É um jogo onde os dois times vão Mas o trocar torcedor cartas. precisa entender Então, que a decisão sempre é entre iguais, cara. Se não é, A não ser no se fosse Campeonato assim, ó, Gaúcho. se fosse o Inter contra o Melgar, se justificaria tal temor diante de tantos fracassos. Perder pro Bahia, eu não posso dizer que é fracasso. É uma decepção? É uma frustração? Mas fracasso é quando tu perde para um time Tu joga com pior dois do que teu. resultados, né? E o Inter e Bahia, eles vão trocar cartas e qualquer resultado amanhã pode acontecer. A tua imagem geralmente é a uma imagem do possibilidade. Ribeiro, ô Daniel, a imagem do Ribeiro e da Michelle ali na live,